Para onde lá nós estamos hoje no dia 143 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente, que Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E depois, muito obrigado por você estar aqui, Deus abençoe grandemente. E estamos continuando o livro de Salmos, Salmos capítulo 43. Continuamos vendo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a proteção do Senhor, a presença do Senhor e o amor do Senhor. E assim a gente se alegra, porque ele nos ensina como nós devemos estar perante ele e as bênçãos que temos só pelo fato de buscarmos quem ele é. E vamos lá. Aproveitando que você está aqui, curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Salmos 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? E aí você vê, né? Davi continua pedindo a Deus, quer dizer, Davi não, né? Aqui não diz que é davídico, mas o salmista, ele continua pedindo a Deus, Deus me livra, Deus me guarda, Deus me protege. Olha, por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Senhor, olha, vem na minha causa, traz a tua justiça. Senhor, mostra que o Senhor está vendo a causa. Mostra que o Senhor está vendo o que eu estou passando. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. E aí você vê coisa interessante, né? Deus me livra para eu poder te louvar. Deus me livra para eu poder estar contigo. Deus me livra para poder sermos um. Olha, nós temos que pedir a Deus para que realmente a nossa vida esteja na mão dele. Porque quando pedimos a Deus, nos submetemos a quem ele é. Nos submetemos à tua graça, à tua justiça, à sua misericórdia. Porque Deus é soberano. Mas ele nos deu a possibilidade de escolhermos entre o bem e o mal, o caminho que devemos escolher, o caminho que devemos andar. Mas aí que tá, quando a gente pede a Deus, Deus me ajuda, me mostra o caminho, me mostra o que eu devo fazer, me mostra o que eu devo executar, me mostra, Pai, a maneira que eu devo fazer cada coisa. O Senhor assim vai fazendo. O Senhor vai mostrando, vai tirando os empecilhos, vai colocando ferramentas à sua disposição, vai colocando pessoas, vai tirando pessoas, e Deus vai trabalhando na sua vida. É Deus que vai adiante de ti preparando o caminho. Só que nós temos que pedir a Ele. Nós temos que nos submeter a Ele. Por quê? Porque Deus deu o direito a nós de escolhermos se queremos seguir a Ele ou não. E essa escolha é diária. Então, todos os dias, Senhor, me mostra o caminho que eu devo seguir. Me mostra o caminho que eu devo fazer. Senhor, olha, eu estou com esse objetivo, eu estou com esse projeto. Abençoa esse projeto. Me mostra como eu devo fazer. Senhor, me ensina. E acredite, ele vai te ensinar. E vamos seguir. Versículo 5. Por que vocês estão assim tão tristes? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E aí você vê de novo, né? Aquela pergunta à alma. Alma, por que você está assim? Por que está batida, minha alma? Por que está triste, minha alma? Por que a tristeza chegou até você, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e é o meu Deus. E aí você vê, de novo ele repete isso. De novo o salmista traz isso. De novo o salmista lembra disso. De novo ele repete esse verso aqui. Por que está assim tão triste a minha alma? Eu ainda o louvarei. Ele é meu Deus e é o meu Salvador. Versículo 41. Para o mestre de música dos Coraitas, um poema. Os nossos próprios ouvidos, com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus. Coisa bela. Com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus. E aí você vê, não foi alguém que falou pra gente. Foi nós que estávamos ali e ouvimos. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Olha, nós ouvimos de pessoas que nós conhecemos, nós ouvimos de pessoas que participaram, nós ouvimos de pessoas que estavam ali. E nós vemos até hoje os feitos. E nós vemos até hoje as coisas que aconteceram. E nós vemos até hoje as coisas que chegaram até aqui. Nós ainda temos registro, nós ainda temos
Base disso. Olha, com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. E aí você vê, olha, foi com braço forte que Deus libertou seu povo. Foi com braço forte que Deus libertou os seus filhos. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. E aí você vê, não foi pela força dos homens, não foi pela força da espada, não foi pela inteligência dos homens, não foi pela capacidade dos homens, não foi pela quantidade de homens. Não, 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 não. Olha, foi pela tua mão direita. Foi pela tua mão direita, foi pelo teu braço forte, pela luz do teu rosto, ou seja, pela tua presença que estava no nosso meio, por causa do amor para com eles, nossos antepassados. Olha, o Senhor nos dá a vitória porque o Senhor nos amou. O Senhor nos dá a vitória porque o amor do Senhor veio até nós. O Senhor nos dá a vitória porque o Senhor teve graça e nos deu a tua misericórdia, nos deu o teu amor. A vitória chegou porque Deus quis. E isso muda tudo. Versículo 4. És tu, meu rei, meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. E aí você vê, não é uma nem duas, não, são vitórias, são várias vitórias para Jacó. Vitórias para Israel. Contigo, pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome, pisoteamos os que nos atacavam. Não confio em meu arco. E aí você vê, ó, jamais na sua vida confie na capacidade que você tem. Jamais na sua vida confie no que você tem. Jamais na sua vida confie em quem você acha que é. Porque Deus é quem pode todas as coisas. Deus é soberano. Deus é que nos dá a vitória. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória. Você vê, eu nada posso, nada sei, nada tenho. Ó, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo. Olha, a nossa glória, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança, a nossa felicidade está em Deus. E louvaremos o teu nome para sempre. Você vê, louvor a Deus é o que devemos dar todo o tempo. Ele é soberano, ele é bom. A nós nada, a Deus tudo. Versículo 9, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. E aí você vê, por que Deus não está saindo mais com os exércitos de Israel? O que aconteceu? Simples, Israel pecou, Israel falhou, Israel perdeu a aliança, Israel foi por outro caminho. Olha, não existe momento algum, não existe situação alguma, não existe contexto algum onde Deus não estava no meio do povo e antes o povo não estava com Deus. Sempre é o povo que esquece da aliança, sempre é o povo que abandona Deus, sempre é o povo que vai por outro caminho, sempre é o povo que quer seguir outros deuses. E por causa disso, Deus deixa o povo. Deus deixa o povo seguir. Deus deixa o povo fazer essas coisas. E com isso acaba ficando distante de Deus. Diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Você vê, foi exatamente o que aconteceu. O povo de Israel foi dividido em várias nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Na realidade, não foi Deus que vendeu o povo. Na realidade, foi o povo de Israel que esqueceu quem Deus é. Tu nos fizeste motivo de vergonha para os nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. E aí você vê, não foi Deus que fez isso com o povo de Israel. Foi o próprio povo que estava comendo o salário do pecado. Olha, Deus deixa claro, se vocês andarem na minha presença, se vocês andarem seguindo minhas leis, se vocês andarem seguindo meus estatutos, eu guardo vocês, eu zelo vocês, eu abençoo vocês. Eu faço com que até os seus inimigos venham a querer e buscar e tenham paz com vocês. Eu faço com que até os seus inimigos, eles fujam de você. Eu faço com que todos, de fato, sejam seus amigos. E eu vou abençoar em
todas as direções. Agora, se vocês abandonarem minha lei, vocês serão objeto de desprezo. Vocês serão objeto de zombaria. Vocês serão inúteis sobre essa terra. Vocês serão riso sobre essa terra. Vocês serão como um lixo perante os olhos dos homens. As nações vizinhas vão falar isso de vocês. Vocês serão, motivo de vergonha dos seus vizinhos. Não foi Deus que levou o povo a essa situação. Foi o próprio pecado do povo que levou. Versículo 14. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos maneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo. E o meu rosto está coberto de vergonha. Por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam. Por causa do inimigo que busca vingança. E aí você vê. Ele está atribuindo a Deus algo que foi resultado do seu próprio pecado. O salmista aqui está dizendo, Deus, o Senhor nos abandonou. O Senhor se esqueceu de nós. O Senhor, foi por um caminho, não sai mais. Aqui, não saias com... mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não saías com os nossos exércitos. Você vê, foi Deus que abandonou o povo por nada? Não. Foi o povo que pecou, foi o povo que errou, foi o povo que falhou. Tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. E aí você vê, o salmista aqui está dizendo que não, que eles continuam corretos, que eles continuam certos, que eles não esqueceram da aliança. E por que isso estava acontecendo? Não sei. Se o salmista está dizendo que não, eu sei de uma coisa. Se Deus assim permitiu, algo tinha. Um plano tinha. Lembra de Jó? Então, será que essa situação é parecida com a situação de Jó? Se tivéssemos esquecido o nome se tivesse esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois ele conhece o segredo do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. E olha, justamente essa passagem aqui, enfrentamos a morte todos os dias, é justamente o que o apóstolo Paulo fala lá na frente. Por amor de ti, Senhor. Por amor do teu evangelho, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo faz uma menção direta a isso aqui. Agora, vamos analisar o contexto de lá, para poder também entender o contexto aqui. O contexto de lá era o contexto futuro, é o contexto da igreja primitiva, onde o império, onde as pessoas, onde todo mundo que não era cristão estava perseguindo de forma ferrenha o evangelho, estava perseguindo de forma ferrenha o cristianismo. E de fato, a igreja, o evangelho cresceu baseado no sangue dos mártires. Os mártires, as pessoas que deram suas vidas a favor de Cristo, eles falavam isso. Então, esse momento eles estavam corretos. Não tinham abandonado a Deus, não tinham abandonado a aliança do Senhor. Mas aquilo estava acontecendo como uma forma de um início de algo, de um novo tempo. Nós vamos entender esse contexto. É um contexto muito terrível. É um contexto onde a igreja primitiva está se formando. E é justamente assim, olha, até que ponto vai a mentira? Se você ouvir alguém falar uma mentira, provavelmente você não vai crer. Mas se, por exemplo, você viver, você ver, você participar, você presenciar aquilo ali, você sabe que aquilo é verdade. Então você está disposto a dar a sua vida. E justamente o contexto aí era tão sério que Cristo veio, morreu e ressuscitou, que as pessoas preferiram morrer do que negar isso. Então, talvez, eu não sei, mas talvez esse contexto aqui de Israel fosse esse. Israel tivesse voltado ao Senhor, Israel tivesse renovado a aliança, mas ainda estava colhendo os frutos, do pecado, da maldade. Fato é, o mal existe por causa do pecado. O mal existe por causa da atitude dos homens. Deus não quer isso.
Deus, ele observa e vê o mal, e ele combate o mal, e ele luta contra o mal. E vamos seguir por causa do horário. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeite para sempre. Por que escondeste o teu rosto e esqueces os nossos sofrimentos e a nossa aflição? Senhor, olha, estamos sofrendo, está doendo, estamos passando dor e dificuldade. Por favor, não se esqueça de nós. Fomos humilhados até o pó. Nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Olha, fato é, eu sei de uma coisa. Essa oração aqui, Deus muito provavelmente ouviu. Por que eu digo isso? Porque Deus ele nunca deixa de ouvir alguém que está pedindo ajuda. Deus ele nunca deixa de ouvir alguém que está clamando por ele. E no contexto, né, no contexto do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, literalmente, né, depois foi criado, em Constantino foi criado uma proteção aos cristãos. Então, dali para frente, os cristãos não eram mais perseguidos. Mas naquele início, era a perseguição terrível. Depois passou a ter paz para os cristãos. Né? Passou a ter paz em buscar a Deus. Mas a questão é, esse contexto aqui de Israel, provavelmente foi esse contexto, onde as nações, as tribos, os outros povos estavam sobre Israel, como nós vimos aqui em diversos momentos, onde os reis anteriores pecaram, falharam, buscaram outros deuses. E aí simplesmente Israel caiu, e agora Israel volta pedindo a Deus misericórdia. Israel volta pedindo a Deus, Deus, misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra. E aí Deus vai e tira o rei ruim, e tira o rei mau, e bota um rei bom, né? Um rei segundo o coração de Deus. E aí o povo volta e está em paz com Deus. Então, assim, a história de Israel é cheio dessas voltas. Graças a Deus nós lemos aqui. Levanta um rei, esse rei era como a família de Acabe, misericórdia. Esse rei era como a família de Jeroboão, misericórdia. Esse rei era como a família de Roboão. Enfim, poucos seguiam o caminho de Israel. Poucos seguiam o caminho de Davi. Então, assim, talvez fosse esse contexto, entre um reino mau e um reino bom. E aí Israel estivesse pedindo ajuda a Deus. E vamos seguir por causa do horário. Salmos capítulo 45. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios. Dos coraitas, poema. Cântico de casamento. Olha que beleza. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Olha que maravilha. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Você vê coisa bela, né? És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios. Visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Você vê, verdade, misericórdia e justiça. De fato, os atributos do trono de Deus. Que coisa bela, né? Você vê, o salmista aqui, de fato, ele estava falando do poderoso Deus, do Senhor, do Rei de toda a terra. Que a tua mão direita realiza feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. E aí você vê, olha, é Deus quem levanta a nação e é Deus quem derruba a nação. Acabou. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Olha, deixa eu só pontuar uma coisa. Às vezes os homens acham que eles conseguem fazer algo e tem algum poder e tudo mais, mas o homem não passa do pó. É o que Deus fala. Mas o trono de Deus, o reinado do Senhor, ele não tem fim. De geração a geração, eternidade a eternidade. Deus, ele é. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Olha, assim Deus é. Esse é o caráter de Deus. Você quer conhecer a Deus? Entenda isso aqui. Deus ama o que é justo. Deus ama o que é bom. E Deus odeia o erro. Deus odeia o pecado. Odeia. Amas a justiça e odeia a iniquidade.
Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E aí você vê isso aqui também é uma menção direta, uma profecia direta a quem? A Cristo, ao ungido do Senhor. Lembra que Cristo foi ungido de Deus, é o ungido de Deus? Então, Jesus ele foi ungido. Jesus ele sempre existiu dentro do peito do Pai, do coração do Pai. Jesus era um segredo de Deus. Ninguém conhecia Cristo até Deus revelar. Até Deus o revelar como seu Filho único e primogênito. E a partir deste momento, Jesus foi ungido e foi nos dado, foi mostrado à humanidade. Lembra lá em Salmos? Olha, hoje eu te gerei. Então, é hoje Deus mostrando quem Cristo é. E nos dando Cristo à humanidade. Versículo 8. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim, ressoam os instrumentos de corda que te alegram. E aí você vê coisa bela, né? Olha, lembra quando Jesus ele morreu, estava no túmulo? Quais eram as especiarias que estavam com ele? Quais eram as especiarias que foram colocadas no seu corpo para preparar o seu corpo? Ele foi embalsamado, ele foi colocado no túmulo com especiarias excelentes, como um rei, porque Jesus é rei. Jesus ele veio como cordeiro, mas ele quando a partir do momento que ele entrega a sua vida, dali para frente ele já está como rei. Ele foi colocado em um túmulo na rocha, onde ninguém tinha usado. Ele foi colocado em um túmulo novo. Foi colocado roupa de linho. Foi colocado especiarias de rei. Ele teve o enterro de rei, porque ele é rei. Os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. E de fato, lembra? As mulheres que estavam com Jesus, entre elas tinham mulheres ali que eram mulheres ali da nobreza. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. E olha, nós somos o quê? Exatamente, noiva de Cristo. Quando o apóstolo Paulo ele diz que nós somos adornados por Cristo, a noiva de Cristo é adornada por Cristo, é justamente fazendo uma menção direta a este ponto e a outros pontos da palavra do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. Por isso que nós temos acesso ao céu. Por isso que nós temos acesso ao Pai. Por isso que nós temos acesso a quem Deus é. A parábola das virgens é muito clara. Existem as virgens imprudentes e as virgens prudentes. E justamente a pergunta é: quem somos? Crê em Deus? Qualquer um crê. Mas nós nos dedicamos a Ele? Nós adornamos a nossa vida para Ele? Nós buscamos nos enfeitar de ouro puro de Ofir para Ele? Ouro puro de Ofir, aqui nesse contexto, é a sabedoria de Deus. Perdão. Ouro puro de Ofir aqui nesse contexto é a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor é literalmente um tesouro que ele passa pelo fogo e resiste. A sabedoria do Senhor é literalmente um tesouro que passa por todas as provações e se mantém. Jesus falou, olha, o céu e a terra passarão, mas nenhum tio da palavra, nenhum tio da lei, nenhum ponto da lei, nenhuma vírgula da lei será tirada. Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passarão. E aí, do que somos adornados? O que é que tem no nosso coração? No nosso coração tem as coisas do mundo? Tem as coisas do céu e da terra que vão passar? Ou tem as coisas do Senhor? Ou tem a lei do Senhor? Ou tem o ouro do Senhor? Versículo 10. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. Você vê, ó, isso aqui é algo, é um alerta até pra gente. Ó, as coisas do mundo são passageiras. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Olha, esqueça a nossa juventude. Esqueça o nosso tempo que nós passamos e vivemos nessa terra. Não, a gente não deve amar o mundo ou as coisas do mundo. Esqueça essas coisas. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Assim é. Olha, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito tem que ser para Cristo.
O nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito tem que ser para quem Cristo é. Nós somos a noiva do Cordeiro. Eu sou a noiva do Cordeiro, você é a noiva do Cordeiro. Nós precisamos entender que nós temos que estar alinhado com Ele. Não é literalmente você tem uma cabeça, eu tenho uma cabeça e Cristo tem outra. Não, Cristo é a nossa cabeça. Cristo é o nosso cabeça. Nós temos que estar alinhado com Ele. É Ele quem diz para onde devemos ir, é Ele quem diz para onde devemos sair. Cristo é o nosso cabeça. Ele quem é nosso Senhor. Ele quem cuida de nós. A cidade de Tiro trará seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Isso aqui faz parte de uma profecia lá na frente a respeito do governo milenar, do período onde Cristo vai reinar 1000 anos sobre a terra, mas lá na frente, não é bem agora não. Isso vai acontecer ainda, faz parte do contexto futuro. E vamos seguir. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença, com alegria e exaltação. São conduzidas ao palácio do rei. Olha, lembra que literalmente nós estamos aqui sendo conduzidos a quem Deus é. Lembra que nós estamos aqui literalmente sendo preparados a Deus. Lembra que literalmente nós estamos aqui sendo transformados e aperfeiçoados. Para quê? Para vivermos com Cristo. Para estarmos com Deus. Para vivermos com o Senhor. Olha, a imagem de Cristo habita em nós. Quem vê a nós, vê a Cristo. Nós somos representantes de Jesus nessa terra. Da mesma forma. Estamos sendo preparados. É porque é aquela questão. Eternamente, na eternidade, Deus já nos vê lá. Todos aqueles que têm o nome no livro escrito já estão lá com Cristo. Já estão na eternidade. Agora, nós aqui nesse tempo nosso, nesse tempo cronos atual que vivemos, neste tempo estamos sendo aperfeiçoados. Tempo após tempo, dia após dia. Para poder chegarmos lá. Entende? É basicamente isso. Versículo 16. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os fará príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. E de fato, isso aqui vai acontecer lá na frente. As nações elas vão voltar, vão louvar a Cristo, vão enaltecer o nome do Senhor. E lá depois, quando Satanás for solto, Satanás vai pegar as nações para poder se levantar contra Deus. E Deus, com o sopro da sua boca, vai mandar Satanás, o inferno e seus anjos, os demônios de Satanás, para a lagoa de fogo. Isso vai acontecer lá na frente. E é isso. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 143. Escreve aqui, ó. Rei, R-E-I, para eu saber que chegou até o fim. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Primeiramente, eu agradeço a Deus, depois a você por chegar até aqui. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E é isso, se inscreve aqui para amanhã, dia 144, em nome de Cristo Jesus, estarmos juntos aqui para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, em nome de Jesus. Se Deus quiser, até amanhã, em nome de Jesus, amém.